Olá! Vamos conversar sobre um assunto que, com certeza, é uma realidade em muitas empresas: o caos da tecnologia da informação. Hoje em dia, a TI não é mais só um departamento de suporte, né? Ela é o motor que move praticamente tudo. Só que esse motor pode ser bem complexo e muitas vezes parece que está mais para uma bagunça cara do que para uma solução. É por isso que hoje a gente vai desvendar o COBIT-5. Pense nele como um manual para domar esse caos e fazer com que a TI realmente gere valor para o negócio, em vez de ser só mais um centro de custo. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender por que essa doma é tão necessária. Depois, a gente mergulha de cabeça no que é o COBIT-5. Vamos ver os 5 princípios que são a alma do framework, entender a diferença crucial entre governança e gestão e, no final, ver como tudo isso sai da teoria e vira valor de verdade na prática. Para começar, vamos preparar o terreno. Por que, afinal, tantas organizações parecem estar sempre apagando o incêndio quando o assunto é tecnologia? Fica aqui uma pergunta para a gente pensar. A tecnologia deveria ser um ativo, algo que impulsiona a empresa, que abre portas, mas para muita gente a sensação é que ela virou uma âncora. Sabe, pesada, difícil de mover, que mais segura o negócio do que ajuda a avançar? A pergunta é, ela está realmente ajudando ou só criando mais dor de cabeça? E essa sensação de âncora se manifesta de várias formas. São problemas que tiram o sono de qualquer gestor. A gente está falando de projetos que não dão em nada e os custos de TI só aumentando. Incidentes de segurança que causam um prejuízo enorme. Parceiros que não entregam o combinado e a TI, em vez de ajudar, acaba travando a inovação. Esses são os pontos de dor, sabe? São os sinais claros de que a TI precisa de mais direção e controle. Ok, o cenário de caos está desenhado. E agora? Bom, é aqui que o COBIT-5 entra em campo. Vamos entender que framework é esse projetado justamente para colocar ordem na casa. De forma bem direta, o COBIT-5 é um guia de negócios. Ele não é uma receita de bolo dizendo exatamente o que fazer, mas ele dá um modelo para ajudar as organizações a chegarem onde querem. E o segredo dele é buscar o equilíbrio entre três coisas: os benefícios que a empresa quer alcançar, os riscos que ela precisa gerenciar e os recursos, claro, que ela tem disponíveis. E isso é muito importante. O objetivo aqui não é criar um monte de regras e burocracia só por criar. É o contrário. É transformar a confusão em clareza para garantir que todo o esforço da TI resulte em uma coisa só: a criação de valor real, palpável, para o negócio. A grande força do COBIT-5 está na sua estrutura, que é baseada em 5 princípios bem simples, mas super poderosos. Eles são o DNA do framework. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro princípio parece óbvio, mas é o ponto de partida para tudo. Afinal, a tecnologia existe para servir a um propósito, certo? E a forma como o COBIT faz isso é muito inteligente. Ele usa um negócio chamado cascata de objetivos. Imagina assim, a meta da empresa é aumentar a satisfação do cliente. Isso não pode ficar solto no ar para a TI. A cascata traduz isso para uma meta clara, como garantir que os serviços online fiquem no ar 99,9% do tempo. Percebe a conexão? O trabalho da TI passa a ter um link direto com o sucesso do negócio. O segundo princípio vem para expandir a nossa visão sobre o que a gente chama de TI. A ideia aqui é acabar com aquela história de que a TI é uma ilha isolada. A informação é um ativo da empresa inteira. Por isso, o COBIT-5 coloca a governança de TI como parte da governança geral da empresa. Ou seja, é responsabilidade de todo mundo, desde a diretoria até quem está na ponta da operação. O terceiro princípio ataca um problema bem comum, que é a confusão de tantos padrões diferentes que existem por aí. As empresas usam um monte de frameworks, né? ITIL para serviços, ISO para segurança, vira uma verdadeira sopa de letrinhas. O COBIT-5 não vem para substituir tudo isso. Pelo contrário, ele funciona como um grande guarda-chuva que integra todos esses padrões. Ele cria uma linguagem única, uma estrutura que organiza todas as outras boas práticas debaixo de um mesmo teto. E vamos para o quarto princípio, que lembra a gente de uma coisa muito importante. Uma boa governança é muito mais do que só um conjunto de processos no papel. O COBIT entende que a governança é um sistema com várias peças que precisam funcionar juntas. Ele chama essas peças de habilitadores. Porque pensa bem, não adianta nada ter um processo perfeito se a cultura da empresa não ajuda ou se as pessoas não têm o treinamento certo. Então, tudo isso, processos, cultura, pessoas, a estrutura da empresa,
tudo tem que estar alinhado e trabalhando em conjunto. E chegamos ao quinto e último princípio que talvez seja a distinção mais importante que o COBIT faz. A separação clara entre o que é governança e o que é gestão. Entender bem essa diferença é a chave para fazer o framework funcionar de verdade. Então vamos dar um zoom nesse conceito porque ele é realmente o coração do COBIT-5. A melhor forma de entender é como uma analogia de viagem. A governança, que geralmente é o papel do conselho, define o destino. Nossa meta é chegar àquela cidade. Eles também definem as regras gerais, como o orçamento da viagem. Já a gestão, que seria a diretoria, é quem está dirigindo o carro. Eles planejam a rota, cuidam da manutenção e tocam a operação do dia a dia para garantir que o carro chegue no destino. Ou seja, governança define a direção, gestão executa o plano. Certo. Já vimos os princípios, os conceitos, tudo muito legal na teoria. Mas como é que o COBIT-5 consegue conectar tudo isso para gerar resultado de verdade para o negócio? Aqui entra em ação de novo a cascata de objetivos, que é o motor do COBIT. Funciona assim. Tudo começa com uma necessidade do negócio. Por exemplo, precisamos ser mais competitivos. Isso vira um objetivo da empresa, como lançar um novo produto em 6 meses. Esse objetivo, por sua vez, desce para a TI com uma meta específica, desenvolver a plataforma online para vender esse novo produto. É um fio que conecta a estratégia lá de cima com a ação do dia a dia. E o resultado final disso é muito poderoso. Essa cascata simplesmente elimina o desperdício de esforço. Ela garante que cada projeto, cada processo, cada atividade da TI tenha um porquê, tenha um propósito de negócio claro. Assim, os recursos são focados naquilo que realmente importa. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Hoje, toda organização depende da sua tecnologia para sobreviver e crescer. Então a grande pergunta é: quem está no controle? É o caos? São os problemas do dia a dia? Ou é a estratégia? Um framework como o COBIT-5 oferece um mapa, um caminho para garantir que quem esteja no comando não seja o caos, mas sim a estratégia e a busca constante por criação de valor.